Olá, gente. Vamos aqui de novo. Eu, professor Vicente Faria, de língua portuguesa, e vamos conversar com vocês sobre análise sintática. O que é análise sintática? O que quer dizer sintática? Aliás, o que quer dizer sintaxe? Sintaxe é o estudo das relações que as palavras contraem dentro da frase, dentro do enunciado. Palavras, termos, como eles se relacionam. A função dos termos da oração são sintática dos termos que compõem a oração. A pergunta vem imediata. Eu confundo o termo da oração com classe de palavra. Bom, isso aí é uma coisa que você já tem que procurar resolver, né, para não fazer confusão. Classe de palavra é o estudo da natureza da palavra. Para que aquela palavra serve? Quando eu falo assim, cadeira, para que serve a palavra cadeira? Para nomear, então é um substantivo. Quando eu falo a palavra mais, e, essas palavras servem para quê? Servem para ligar. Né? Jogou bem mais, não venceu. Né? Maria e João. Então, são conectores. Então, cada palavra vai ter a sua... Né? Para que serve a palavra linda? Para qualificar. Né? Então, seria um adjetivo. E assim você vai estudando e vendo classe de palavras. Isso é uma conversa. A conversa aqui hoje é outra, sobre os termos da oração, sobre as funções sintáticas que os termos, né, pode ser uma palavra só, pode ser um conjunto de palavras, exercem dentro da oração, pelas relações que eles têm entre si. Correto? Análise sintática. E aí vem uma perguntinha sobre isso aqui, sobre oração. O que é oração? Eu não sei o que é oração. Eu faço confusão de oração com frase, com período, professor, isso aí não entra na minha cabeça. Calma. Eu poderia dizer para você o seguinte, lembrando as aulas bem iniciais que você teve de análise sintática, eu diria que a oração é o sujeito mais o predicado. Mas aí fica aquela coisa, né? A gente explica já com a noção pronta. Então eu tenho aqui a tua pergunta, uma definição bem tranquila sobre isso aí. O que é uma oração? É uma estrutura sintática, ou seja, de relações de palavras nas frases, que gira em torno de um verbo ou locução verbal. A locução verbal é aquele, né, verbo auxiliar ou verbos auxiliares mais um verbo principal, ou seja, na locução verbal você tem mais de um verbo, mas você não tem mais de uma ação, mais de um acontecimento, mais de um evento, mais de uma coisa. Você tem uma ação principal. As outras ações são simplesmente auxiliares. A oração, né, a locução encerra apenas uma oração. Portanto, não pode haver oração sem verbo. E aí você já sabe, já fica, né, esperto. Quero saber quantos verbos? Quero saber quantas orações? Eu conto os verbos. Tantos verbos, tantas orações. Correto? Não pode haver oração sem verbo. Sem verbo não é oração. Correto? Se o enunciado não tiver verbo, ali não é oração. Para ser oração tem que ter verbo. Muito bem. Um exemplo. Professor é uma profissão que exige vocação, mas não cabe apenas ao professor o papel de ter de educar. Muito bem. Eu já fiz divididinho ali, tá vendo? Cada oração. Professor é uma profissão que exige vocação, mas não cabe apenas ao professor o papel de ter de educar. Já dividi para vocês aqui. Eu sei. Você fica pensando, mas você é professor, divide fácil, tal, não tem problema nenhum. Eu tenho problema de dividir, professor. É isso que você tem que justamente começar a ver em cima da definição, que gira em torno de um só verbo. O que gira em torno do verbo é aqui? Professor e uma profissão. Só isso que gira. Porque que exige vocação já está girando em torno, né, da retomada da palavra profissão e já vai para uma outra unidade verbal. Exigir. Né? Aqui eu tenho, né,
uma informação, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Assim, ó. Olha lá. Professor é uma profissão. Identificação do professor. Segunda oração, que é um pronome relativo, né, que a qual profissão exige vocação. Outra informação, que é exigência para o magistério. Terceira oração, mas não cabe apenas ao professor o papel. Nessa oração você tem a negação de cabimento só ao professor, né? De competência só do professor. Essa é outra informação. E a última informação, o esclarecimento de qual é o papel, né? Esclarecer qual é o papel que está sendo expresso através de uma outra oração, de ele, professor, ter de educar. E reparem que aqui foi o único caso em que eu coloquei uma locução verbal, ter de educar. Ter é um verbo auxiliar. Aqui não é ter, possuir, a ação de possuir. O ter ali é um auxiliar obrigatório, né? A gente chama isso aí tecnicamente de modal obrigatório, mas não vamos entrar nessa nomenclatura não. Mas é o verbo que indica obrigatoriedade, né? Ter de educar. A ação de educar é a ação principal, correto? Então nós temos aqui o verbo é uma oração, 2. Verbo exigir, segunda oração. Verbo caber, terceira oração. E ter de educar, quarta oração, correto? Assim que eu dividi. Mas aquela barrinha, como é que você tem, por exemplo, qual o critério que você usou para a vírgula ficar aqui, o mais ficar aqui e tal? Qual foi esse critério? Pertencimento. A vírgula enseja uma contrajunção, ou seja, uma oposição. A vírgula é para a oposição, é para o que vem depois. A palavra mais é uma conjunção, é um conectivo. Ela está no que vem depois. O que vem depois se conecta ao que está antes. Tá certo? Nós teríamos essa lógica. Eu não posso colocar a barrinha aqui porque o mais não está, né? Não está nessa oração. Essa oração ela está aqui. A contraposição dela é que vem depois. Essas coisinhas mínimas que vocês têm dúvida são fáceis de ser resolvidas. O que está aqui está dentro dessa unidade de caber. Tá certo? O que está girando em torno de caber? Né? Não apenas ao professor o papel e o mais como conexão com a ideia anterior. Por isso que eu botei a barrinha aqui. Correto? E aqui, por que a barrinha está ali? Porque o D aqui é um conectivo também que está introduzindo a outra oração, né? Ter de educar. Então nós temos aqui e deixar o D aqui, porque o D não pertence à oração anterior. A oração anterior vai até o papel, que é o sujeito, correto? E aqui já é uma outra oração, porque você já tem outro verbo e você já tem uma outra, né? Já tem outras coisas girando em torno desse verbo aqui. O professor, né? Obrigação do professor, que é o que está aqui, né? Obrigatoriedade, obrigação de educar, educação como obrigação única do professor, né? Então é isso, né? Essa primeira parte aqui para explicar essa divisão para vocês, correto? Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre os termos da oração e como se divide, como é a nomenclatura usada para os termos da oração, correto? Até já.